Muito bom dia para todos aqueles que nos assistem. Graças a Deus, estamos prontos para prosseguirmos com o estudo do Livro dos Espíritos em nossa vida, iluminando os nossos passos. Então, vamos dar início. E nós estamos nesta quarta-feira abençoada, de calor, de energia, dando prosseguimento à influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, que nós sabemos, eles estão sempre ao nosso lado, nos amparando, aqueles que merecem ser amparados, que têm vida digna. De qualquer modo, todos são amparados. Os criminosos são amparados por espíritos imperfeitos. Quanto a isso, não há dúvida. Então, vamos em frente. Pessoal, não se assustem. Esse aí sou eu. Para que vocês me reconheçam, saibam que nós estamos sempre presentes, quando temos essa necessidade de expandir os conhecimentos espiritistas, o Evangelho de Jesus. E é por isso, então, que nós colocamos aqui. Vocês poderão me encontrar no YouTube, no meu canal chamado Rui Espiritismo, onde temos dezenas e dezenas, centenas, provavelmente, de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Nós transferimos também para o Facebook, Instagram e também no X, o antigo Twitter. Repassamos depois porque nós temos um grupo chamado Os Mensageiros. E lá nós temos esse contato amistoso, são dezenas de pessoas que estão inscritas conosco nesse grupo. E se vocês quiserem conversar comigo, pedir alguma orientação, alguma sugestão, deixo aqui o meu e-mail para que vocês entrem em contato conosco. Vamos então ao estudo. É o seguinte, pessoal. Na pergunta 531 desse livro formidável que nos ilustra, é o Livro dos Espíritos, quis saber Kardec se o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corporal. Vejam que a pergunta ela é completamente cheia de necessidade de conhecermos profundamente esse rancor que muitos espíritos nos votam. Por quê? Porque também tivemos dificuldades com eles. Quem sabe nós os agredimos no passado e agora eles votam conosco um rancor tremendo. E tudo isso poderá se extinguir, quis saber Kardec, com o fim da vida corpórea. E os espíritos superiores que ilustravam Kardec, eles respondem da seguinte forma: muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também os perseguem com o seu ódio. Se Deus assim o permite, é para continuar a vos experimentar. Aqui nós temos que pensar o seguinte: nem sempre, mas muitas vezes eles reconhecem no mundo espiritual, todos nós acabamos reconhecendo nossos erros, na injustiça que podemos ter praticado contra os outros e os outros também conosco, o mal que nos fizeram. Mas muitas vezes também eles continuam nos perseguindo com o seu ódio, porque são espíritos materializados, grosseiros, estúpidos ainda quanto à forma de viver, e eles continuam com o seu ódio, que parece que não termina mais, contra aqueles de quem se tornaram inimigos. Mas se Deus assim permite, é para nos experimentar, para ver se nós, através da prece, através do amor e do trabalho, nós
conseguimos afastar esses espíritos perversos que nos querem destruir de alguma forma. E Deus faz isso então para nos experimentar para ver se nós temos forças, energias para combater esse mal. É uma verdadeira praga, é uma parasita em nossas vidas. E na 531A, que é correlata com a 531, pode ser por termo a isso e por que meio? Quis saber Kardec. Eles respondem, sim, é claro que pode, é só orar por eles. E ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. É verdade, sempre que nós oramos em benefício de alguém que nos queira mal, que temos por adversário na vida presente e mesmo na vida espiritual, porque nós não sabemos o que nós fizemos. Então nós temos que pedir perdão dos erros, né? E orar por esses espíritos que nos querem mal, muitas vezes de forma gratuita, que nos invejam, por exemplo. Orar por eles, pedindo a paz, que sejam pacificados no plano espiritual. Isso é muito importante. E de resto, dizem os espíritos, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Então esses espíritos, vendo que nada conseguem produzir mal naqueles que eles odeiam, porque aquela pessoa está escudada pelo amor, pela vontade de progredir, de trabalhar e de amar, eles não conseguem nada. Então eles vão embora, vão procurar pessoas sensíveis e que possam abrir as portas e janelas para eles ali penetrarem, as portas e janelas da mente e do coração. Então Kardec comenta o seguinte: a experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que, assim, expiaremos cedo ou tarde os males que pudemos ter acarretado a alguém. Portanto, nós poderemos, se tivéssemos de fato feito algum mal a alguma pessoa, nós poderemos sofrer numa existência futura, porque Deus, então, Ele vai nos dando forças, energias para edificarmos o nosso espírito e, assim, numa futura encarnação, estarmos realmente propensos, cheios de força e de energia para superar os males que nos serão cometidos. Então, Deus nos experimenta dessa forma, Ele nos dá força e energias, porque senão nós vamos sucumbir. Então nós temos que nos alimentar daquele pão da vida que Jesus nos trouxe, esse pão que mata a fome de amor, de vontade de ser alguém na vida, de ser feliz. Então é isso, pessoal. Nós temos que fazer isso para que possamos afastar definitivamente de nós aqueles que nos odeiam, que nos difamam, que nos querem mal. E aqui nós colocamos de lado esse slide impressionante. Então diz o seguinte: você vê uma mulher que está sofrendo dores no pescoço e na coluna, porque ela está carregando no corpo o peso do medo e do ódio não curados. O que você não faz, não vê, não procede, o seu corpo sente, e o que você vive, o seu corpo libera, seu corpo então ele passa por esses problemas, porque o ódio represado, ele produz estragos no organismo. Então, não vamos odiar ninguém, porque o ódio só traz problemas para nós mesmos, para a nossa felicidade e também para o nosso corpo físico. Vamos em frente?
Na pergunta 532, quis saber Kardec se os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade. Resposta dos espíritos: não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras: buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Sabeis ainda que aquilo que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. Então, pessoal, receba a bênção da prosperidade enviado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, é o Espírito que dirigiu Kardec. É também chamado de Espírito de Verdade. Então, a prosperidade é um estado de espírito, é algo que acontece antes dentro de você, em seu coração, para então se manifestar em sua vida. Mas, pessoal, essa prosperidade, quantas e quantas pessoas pedem para ganhar na loteria, para que então se encham de dinheiro, né? E daí eles pensam em fazer caridade. Assim, pessoal, tudo bem, tem os seus efeitos, mas foi somente porque ganharam dinheiro, e o dinheiro não é tudo, pessoal. Para fazer a caridade é tão simples. Uma carta que endereçamos a uma pessoa que está aflita, um abraço que damos numa criança que precisa de carinho, não é? Abraçar um cego, dando-lhe a mão para que ele possa atravessar uma rua movimentada de veículos. Tudo isso é caridade, porque o dinheiro não compra tudo, o dinheiro não compra saúde, o dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde. O dinheiro pode comprar todos os livros, mas não compra a educação. Enfim, o dinheiro pode tudo, mas não pode trazer felicidade, porque a felicidade está no ímã da criatura. Então, pessoal, nunca devemos pedir a Deus, quando fazemos nossas preces, pedir os bens materiais, porque os bens materiais são fugazes. Eles se perdem durante a encarnação, mas os bens espirituais, estes são para sempre. É por isso que Jesus falou que os bens materiais, a ferrugem os corrói e os ladrões o roubam. Nós temos que pensar nos bens espirituais que são para a eternidade toda. Então, vamos buscar que nós acharemos. E quando batermos na porta do amor, ela vai se abrir. Vai se abrir para nós, nós vamos entrar, vamos trabalhar e vamos ser felizes. 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna desde que solicitado nesse sentido? Às vezes como prova, respondem os espíritos, mas frequentemente se recusam, como se recusam a uma criança um pedido inconsiderado. É verdade, pessoal, nós que somos pais, nós sabemos dos nossos filhos o que eles precisam de fato. Se um pai, por exemplo,
que pode, que tem posses, e o filho que ele sabe que é estouvado, que é inexperiente, chega: olha, papai, eu preciso de uma moto, que meus amigos têm moto, motocicleta. E o pai, sabendo o que o filho é, não vai lhe dar a moto. E se ele dá a moto, o que vai acontecer? Ele vai se envolver amanhã ou depois num acidente, que pode ser mais ou menos grave. E daí vem o choro, a infortúnia, o desespero. Então, não dá. Não dá porque reconhece no filho que ainda não está preparado. E assim acontece com Deus e a nós. Se nós pedirmos os bens materiais, Deus não vai nos dar. Agora, se pedirmos saúde, forças, energias para seguirmos em frente, com certeza Deus nos concede. A paz no coração, que isso é mais do que suficiente para vivermos bem. E na 533A, são bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, dizem os espíritos. Isso depende da intenção. Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Então, pessoal, lá no plano espiritual, nos grandes salões onde os espíritos que tratam da reencarnação, e aquele que é candidato à reencarnação, muitas vezes ele pede: não, eu quero nascer em berço de ouro, porque assim, quando eu for adulto, eu vou poder fazer o bem, eu vou prestigiar os hospitais, as farmácias, enfim, tudo que é de bom para ajudar o próximo. Só que quando reencarna, esquece de tudo aquilo que ele prometeu no plano espiritual e continua tendo uma vida faustosa, uma vida com os prazeres que o dinheiro proporciona, né? E com isso, o que ele perde? Perde uma oportunidade de viver no bem, de progredir, e vai perder a encarnação. E depois ele vai renascer numa vida de pobreza, para valorizar o dinheiro, para valorizar as coisas boas da vida que ele deseja e que não pode ter. Assim é a vida, pessoal. O que a gente dá, a gente recebe. É lei. E vamos finalizar, como sempre, com a nossa mensagem evangélica, aonde nós queremos levar para todos o amor, o carinho, o bem-estar, para que se sintam revestidos de fortaleza de ânimo para seguir em frente. Se a treva se adensa em torno de teus passos, não te desorientes. Reage, intensificando a luz que brilha dentro de ti. Se a maldade busca denegrir-te as obras, não te perturbes. Reage, multiplicando a bondade que resiste em teu coração. Se a calúnia tende a insinuar-se nos círculos de tuas relações, não te desesperes. Reage, cultuando a verdade que pontifica no altar de tua consciência. Se a vaidade procura enredar-te nas telas da ilusão, não te acomodes. Reage, amando a simplicidade que jaz na essência de tua vida. Se a tristeza busca vassalar-te o ânimo, não te abatas. Reage, nutrindo-te da alegria que se oculta nas raízes de tua crença. Se o ódio tenta penetrar o santuário de teus sentimentos, não te aflijas. Reage, desdobrando o manto do amor que cobre a multidão de pecados. E se, a despeito de tuas reações, vires que o mal resiste, ainda assim reage à infiltração do desânimo, porque um dia chegará em que toda a treva se converterá em luz, todo o mal em bem, toda a tristeza em alegria, todo o ódio em amor. Esta bela poesia é do nosso querido Rubens Romanelli.
querido confrade, já desencarnado há muitos e muitos anos, mas que deixou para nós passagens maravilhosas no seu livro intitulado O Primado do Espírito. Então eu agradeço de coração vocês que me assistiram. Deixamos aqui a nossa humilde mensagem para tentar esclarecer a todos, não só no plano material, mas no plano espiritual, porque tudo que é feito com amor, com carinho, com esforço, com dedicação, os espíritos apanham e levam para os mundos espirituais, para os planos espirituais, para que todos recebam e sejam felizes. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês e nos encontraremos, se Deus assim permitir, numa próxima quarta-feira. Até lá, então.